Efésios capítulo 5, verso 8 ao verso 21 é um texto um pouco extenso, mas é um texto que irá falar aos nossos corações na ministração desta tarde. Aleluia! Os irmãos que acompanham a leitura bíblica, Efésios capítulo 5, o verso 8, diz assim: Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E o verso 18: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! E não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Aleluia! Mas não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Como eu falei no início, ao longo destas últimas semanas, temos aprendido algo muito importante para a nossa vida, para a nossa conduta cristã, não é? Como igreja, como servos do Senhor, como filhos de Deus, acerca do Espírito Santo. Vimos que esse Espírito, ele foi prometido por Jesus e enviado por Deus, como sendo o Paracletos, ou seja, isto é um termo grego, outro igual a ele. Mas por palavras um pouco mais conhecedoras entre nós, o Consolador. Amém? Durante o tempo em que Jesus exerceu o seu ministério e durante o tempo em que ele esteve entre os homens, ele foi o consolador daqueles homens. Ele foi o consolador daqueles discípulos. Ele foi o consolador daquela multidão que o seguia. Não é? Sendo ele homem, estava sobre ele o Espírito do Senhor, conforme havia profetizado Isaías no capítulo 42, o verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Isaías capítulo 42, o verso 1. Quando Jesus ministrou pela primeira vez na sua cidade natal, em Nazaré, ele citou o que o profeta Isaías havia dito em Isaías capítulo 61, o verso 1 e o verso 2, que diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E no final dessa leitura que ele faz, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, verso 18 ao verso 21. Aleluia! Disse Jesus: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos. Jesus conviveu com os discípulos. Jesus riu com eles. Jesus chorou com eles. Jesus comeu com eles.
Jesus vivenciou momentos extraordinários com os discípulos, mas Jesus estaria com os discípulos por um determinado tempo. Após ele, outro igual a ele, viria para estar com os discípulos desta feita para sempre. Desta vez, não, é claro que não em forma de homem, não, mas em espírito, a saber, o Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, há uma distinção entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Toda a pessoa que experimentou o novo nascimento, assim como eu, assim como você, tem o Espírito Santo. E isto quem o diz é Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 12 ao verso 14, o apóstolo Paulo diz: esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia! Portanto, irmãos, o novo nascimento é uma obra que passa no íntimo da personalidade, onde o Espírito Santo, ele cria a nova vida em Cristo e passa a agir no interior da natureza humana. Também, numa das epístolas de Paulo, desta feita, 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19, Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Entendeu? Amém? O seu corpo é santuário do Espírito Santo. E Paulo diz mais, que está em vós. Aleluia! O qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos. Ele faz uma pergunta. Aleluia! Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Aleluia! E que vós não sois de vós mesmos? Louvado seja Deus! Naquele que foi nascido de novo, o Espírito Santo, ele testemunha no seu íntimo que de facto ela é uma nova criatura. O Espírito Santo que está dentro de você testemunha dentro de você mesmo que você é uma nova criatura, que você nasceu de novo. Aleluia! Romanos capítulo 8, verso 9 e o verso 11, eles vão dizer isso. E é mais uma vez uma epístola do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. No capítulo 8, verso 9 e 11, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Olha o apóstolo Paulo que ele fala aqui. Ele está a dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele faz aqui uma pequena brincadeira com esta afirmação: se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia! E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Resumindo esta pequena entrada, quem nasceu de novo recebe e tem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! O próprio Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está dentro de você, testifica, ou seja, dá testemunho de que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aleluia! Foi comprado com o sangue de Jesus. Foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Amém! Louvado seja Deus! Com base no texto que nós lemos em Efésios, o texto, o texto oficial do apóstolo Paulo,
Paulo, um homem sendo cheio do Espírito Santo, ele ordena a todos os que são nascidos de novo, ou seja, para você, para mim, ele ordena a todos os que são chamados filhos de Deus, a todos os que nasceram de novo, ele dá uma ordem. Ele agora diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, se até aqui você tem o Espírito Santo, pode-se dar o caso que ainda não foi cheio do Espírito Santo. Por isso eu faço esta pequena nota, que uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo vai de encontro com o que é a plenitude do Espírito. Aleluia. É por isso é que o título desta mensagem é precisamente a plenitude do Espírito Santo. Mas eu quero ir mais longe. Aleluia. Eu quero ir mais longe do que isto. Porque a plenitude do Espírito Santo, ela não está limitada a apenas ser cheio. E agora, como é que ficamos? Se uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito, se ser cheio do Espírito faz parte da plenitude, como é que agora eu estou a dizer que a plenitude do Espírito não está limitada a apenas ser cheio do Espírito, mas sim ser transbordante do Espírito? Aleluia! Aleluia! Tem que ser transbordante do Espírito. Não basta só ser cheio. É bom ser cheio? É. É bom ter o Espírito Santo? É maravilhoso. Mas é bom ser cheio? Melhor ainda. Mas ser cheio só não é plenitude. A plenitude é transbordar do Espírito. Aleluia! Tito, o capítulo 3, o verso 5 e o verso 6, ele vai dizer: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui a palavra, o derramar abundante, significa exatamente aquilo que eu falei. É encher, até transbordar. É o mesmo que você ter um copo com água. Aleluia. É o mesmo que você ter um copo com água. Eu penso que daí dá para ver a água aqui. Amém? Dá para ver aqui a água. Este copo não está cheio. Tem água dentro, mas não está cheio. Porém, se ele estiver cheio, não é o mesmo do que ter água. Ele está cheio de água. Outra coisa é eu jorrar água dentro dele até transbordar, ou seja, até jogar fora. Até transbordar as bordas. Transbordar é passar a borda. Então, aleluia. A plenitude do Espírito Santo, ela é baseada em transbordar do Espírito. E você pode estar a perguntar: mas porquê transbordar do Espírito? Em João capítulo 3, o verso 34, dá a resposta. Porque Deus dá o Espírito sem limitações. Não há limites para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não cabe dentro de uma pequena caixinha com as dimensões que o homem criou, o homem fez. O Espírito Santo, ele não cabe dentro de uma medida feita por mãos de homens. Porque se o Espírito Santo ele fosse limitado, ele estaria sendo condicionado, mas o Espírito Santo ele não é condicionado, ele é ilimitado. O resultado de transbordar nos revela que o poder de Deus que nos é liberado, o poder de Deus que nos é liberado, ele não fica retido em nós mesmos, mas tem como objetivo alcançar os outros. Eu vou repetir, ficou um pouco distorcido, mas eu vou repetir. O Espírito Santo transborda porque ele é ilimitado. O resultado de transbordar do Espírito nos revela que o poder que Deus libera em nós não fica retido em nós mesmos, mas tem como objetivo alcançar os outros. Se eu sou cheio do Espírito, aleluia, é para mim. Mas se eu sou transbordante do Espírito, eu estou a fazer algo a seu favor. Eu estou a fazer algo para você. Eu estou a fazer algo, claro, para o reino de Deus, para o reino dos céus. Estou a fazer algo para o nosso Deus, mas estou a fazer algo para a glória dele. Por intermédio, estou a fazer por você. Estou a fazer para você. Porquê? Porque eu sou transbordante do Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus.
O Senhor Jesus, ele falou em João, no capítulo 14, o verso 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia. Olha as palavras do Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, o Senhor Jesus estava a falar para os discípulos e para todos aqueles que o viam. Ele dizia assim, aquele que crê em mim, irão fazer as mesmas obras que eu faço. Ou seja, um povo seguia Jesus, via os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres. E Jesus está dizendo, olha, quem crê em mim vai fazer as obras que eu já tenho feito, as obras que eu faço, que vocês veem. Mas ele vai dizer, e fará maior ainda. Porque eu vou para o meu Pai. Aí ficamos a pensar, será que somos maiores do que Jesus? Será que somos maiores que Jesus para fazer tal coisa? É que tem pessoas que acham que são maiores que Jesus porque fazem milagres, porque operam maravilhas. A palavra de Deus vai falar que no fim dos tempos iriam existir os falsos cristos, né? Que iria até enganar os escolhidos por causa dos milagres, dos prodígios. Mas o Senhor Jesus não está a falar desses falsos cristos. Ele está a falar daqueles que creem nele. Um falso cristo não vai crer em Jesus. Mas o Senhor Jesus está a falar, aquele que crer em mim vai fazer as obras que eu faço e fará até maiores. E agora eu pergunto, somos nós por acaso maiores que Jesus para fazer maiores obras? É óbvio que não. É óbvio que nós não somos maiores que Jesus. Mas aqui o Senhor Jesus, ele estava-se a referir ao poder de Deus pelo Espírito Santo que iria ser enviado por Deus e iria ser derramado sobre a igreja, iria ser derramado sobre você, iria ser derramado sobre mim, iria ser derramado sobre todos aqueles que creem, que acreditassem e que desejassem o Espírito Santo. Aleluia! Agora que você pergunta, mas que obras maiores são essas? Você sabe que Deus é um Deus omnipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presente aqui neste lugar ao mesmo tempo que eu estou a ministrar para o Brasil, por exemplo. As pessoas que estão assistindo no Brasil, nós estamos a horas de distância, estamos a quilómetros de distância de um continente para o outro. As obras maiores que o Senhor Jesus falou é exatamente isso. Ele sendo um Deus omnipresente, estando presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia! Então isso significa que eu, sendo transbordante do Espírito, eu posso fazer uma oração aqui e você estar a precisar de uma oração desse lado aí. Aleluia! E a oração que eu fizer aqui, de acordo com aquilo que você precisa, talvez na área sentimental, na área física, talvez você esteja a precisar de cura, de libertação, de renovação, de restituição, restauração, não importa. Você crendo que vai receber, a palavra que eu liberar daqui, você vai receber, você vai ser mudada, você vai ser transformado pelo poder de Deus. Aleluia! Você recebe a palavra de vitória na sua vida, a palavra de cura na sua vida. E quando isso acontece, não sou eu que estou a fazer. Eu estou a ser apenas um canal usado por Deus. E quando isso acontece, faz parte das obras maiores que Jesus fez. Porque Jesus estava a fazer, é claro, ele sendo homem, ele tinha as virtudes, tinha as características de Deus. Ele tinha a divindade com ele. Ele tinha o Espírito, como nós já vimos sobre ele. Ele operava maravilhas, fazia milagres, fazia prodígios, fazia até morto ressuscitar. Mas era ele que fazia, não era para toda a igreja. Ele deu poder aos seus discípulos para fazerem. Mas repare que até os discípulos foram limitados. Porque havia um menino que era lunático, que eles não conseguiram expulsar o demónio do menino. Foi quando Jesus falou para eles, esta casta não sai senão com oração e jejum. Mas o que Jesus estava a falar é, quando eu for para o meu Pai, por isso é que ele disse, eu vou para o meu Pai. E quando eu for, vocês vão fazer obras maiores. Porquê? Eu vou para o meu Pai, vou pedir ao meu Pai que vos conceda o Espírito Santo. O poder que ele irá derramar sobre a igreja, sobre vocês. E quando isso acontecer, exatamente, vocês irão fazer obras maiores do que aquelas que eu tenho feito. É por isso é que essas obras maiores, muitas vezes é mal entendido por certas pessoas, porque eles acham que as obras maiores é fazer coisas que Jesus nunca fez. Irmãos, Jesus fez tanta coisa que nós não conseguimos nem imaginar. Vai para além do que está escrito aqui neste livro. Vai para além do que está escrito nas Escrituras. Jesus fez coisas que nós não conseguimos nem tão pouco imaginar o que Jesus fez.
Por isso nós não podemos nos comparar a Jesus, nós não podemos nos igualar a Ele. Se houve alguém que tentou igualar-se a Ele, foi expulso do céu, que hoje conhecemos como Satanás. Aleluia! Aleluia! Eu não posso, de forma alguma, limitar a ação, nem o poder do Espírito Santo, porque essa não é a minha vontade que prevalece. A vontade que deve de prevalecer em mim, a vontade que deve de prevalecer na sua vida, é a vontade da pessoa do Espírito Santo de Deus que está em você. Se você se lembra da primeira ministração que fala da pessoa do Espírito Santo, você vai entender o que eu estou a falar. Nós não podemos limitar o poder de Deus em nós através do Espírito Santo. Porque se nós estamos a limitar o poder de Deus dentro de nós para aquilo que Deus quer fazer por intermédio de nós, nós estamos a ser rebeldes, estamos a resistir contra o Espírito. É o mesmo que o Espírito Santo me incentivar ou me dizer para eu ir para aquele lado. E eu dizer que não, eu vou ficar aqui, eu não vou para lá. O Espírito Santo insiste comigo, eu insisto com ele. Ele insiste comigo que eu tenho que ir ali orar por aquela pessoa, mas eu insisto que eu devo ficar aqui porque aquela pessoa não merece oração. Aquela pessoa não merece ser abençoada porque aquela pessoa me persegue, porque aquela pessoa é inimigo. Porque aquela pessoa está a atazanar-me o meu juízo. Então eu não vou. Se eu não vou, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a ser rebelde contra Deus. Eu estou a resistir contra o Espírito Santo. Então estou a limitar o Espírito Santo. Se Deus quer abençoar aquela pessoa, quem sou eu para ir contra? Aleluia. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro, nem ele limitou o Espírito Santo na vida dele. O apóstolo Pedro, juntamente com João, diz a palavra de Deus em Atos, no capítulo 3, no verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu pergunto para você, o que é que Pedro tinha para dar se não tinha prata nem ouro? O homem queria uma esmola. Pedro e João vão para entrar no templo, veem aquele homem coxo sentado no chão, que era colocado ali todos os dias, à hora do culto. E Pedro e João olham para ele e ele pede uma esmola para eles os dois. E quando ele fica à espera, naquela expectativa de receber uma moeda, uma peça, para receber algo, para que ele pudesse comer, aí Pedro diz: Olha para nós. E quando aquele homem olha para eles, ele fica a pensar: é agora. Talvez ele tenha estendido a mão à espera de receber algo. Mas Pedro parece que lhe corta as expectativas e diz: Olha, eu não tenho ouro, nem tenho prata. Automaticamente eu acredito que aquele homem ficou como que sem reação. Bastava dizer: Olha, nós não te damos nada. Ou virar as costas. Mas Pedro diz para ele: Olha para nós. E de repente diz: Olha, não tenho ouro nem prata. Como se estivesse na brincadeira com ele. Imagina a atitude daquele homem. Imagina o pensamento daquele homem. Quando uma pequena expectativa foi dada para ele, foi gerada para ele, quando Pedro diz: Olha para nós. E ele fica a pensar: então eu vou receber algo dele. Vou receber sim uma moeda para eu poder comer, comprar um pão. E Pedro diz, na descarada: Olha, não tenho ouro nem prata. Mas ele diz: O que eu tenho, eu te dou. E diz o versículo seguinte, que
Ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, Pedro estendeu a mão e tomando pela mão direita, ele levantou-se e logo se firmaram os seus pés e os seus artelhos. Aleluia! E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Louvado seja Deus, aleluia! Isto só para dizer que Pedro não limitou o Espírito Santo dentro dele. Pedro não ficou a pensar assim, eu agora tenho o Espírito Santo, eu agora uso gravata, eu agora uso um terno, uso um relógio de ouro. Ai não, porque ele disse que não tinha ouro nem prata, então usava um sapato um pouco assim mais, não é? Não é? É o que muita gente pensa, agora tenho o Espírito Santo e agora sou alguém. Não é ninguém. Enquanto o Espírito Santo não estiver a fazer, enquanto o Espírito Santo não estiver a ser usado para abençoar outros, não está a fazer nada. Pode estar a fazer algo na sua vida, sim. Pode estar a fazer algo na sua vida, mas ele não é para ficar somente na sua vida, como eu já falei. Ele não é limitado. Eu não posso deixar o Espírito Santo ser limitado na minha vida. Eu tenho que buscar mais, tenho que querer mais, eu tenho que desejar mais. Para que, exatamente como eu já expliquei, para que não fique apenas cheio, mas para que fique transbordante. E quando ele é transbordante, irmãos, você se pegar num copo e colocar em cima da mesa, e você colocar água dentro, você vai enchendo, chega a um ponto, e ele está nas bordas, não é? Mas você, se continuar, ele vai jorrar água para cima da mesa. O que vai acontecer? Vai molhar a mesa. E é essa a intenção da palavra de Deus, dizer que nós temos que ser transbordantes do Espírito. Não é para encharcar a mesa com água, não. Mas é para atingir a vida do próximo com o Espírito Santo. Aleluia! É para atingir a vida do próximo que está necessitado de uma palavra, está necessitado de oração, está necessitado de um abraço, de um carinho, está necessitado de uma palavra de consolo. Aleluia! É por isso que nós temos que ser transbordantes do Espírito. Deixemos de ser egoístas. Eu tenho o Espírito Santo, agora estou bem. Não, não é assim. Não deve ser assim, nem poderá ser assim. Aleluia. Por isso, irmãos, viver a plenitude do Espírito Santo não é viver de uma forma egoísta. Não é pensar só para nós. É pensar no corpo de Cristo. É pensar nos membros, dos que precisam, os que são mais desfavorecidos, aqueles que estão em busca, que precisam realmente de ser atingidos pelo poder de Deus, pelo mover do Espírito Santo, impactados pelo poder do Senhor. Aleluia! Aleluia! Através da pessoa sendo transbordante do Espírito, a religiosidade dentro dela acaba por cair. A religiosidade da pessoa, ela acaba por ser quebrada. Aleluia! Porque tem muitos que acham que são super-heróis só porque fazem alguns milagres, só porque fazem alguns prodígios. Deixemos de ser egoístas. E deixemos de pensar que somos super-heróis. Não existem super-heróis como na banda desenhada. Aleluia! Existem sim pessoas cheias do poder de Deus, transbordantes do Espírito Santo, para fazer a obra. Aleluia! Para glorificar o nome do Senhor, para dignificar o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor, que nos tem confiado em nós, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Agora eu faço uma pergunta. O Espírito Santo, será que ele surgiu por altura do Pentecostes? Será que o Espírito Santo surgiu naquele dia, quando estavam todos reunidos? A Bíblia fala em cerca de 120 pessoas que estavam reunidos numa casa. E será que o Pentecostes surgiu naquela altura? Ou seja, será que... Não, eu estou a fazer a pergunta errada. Não é que o Pentecostes surgiu naquela altura. Aquela altura foi o Pentecostes. Eu quero fazer a pergunta da seguinte maneira. Será que o Espírito Santo surgiu no dia do Pentecostes ou somente no dia do Pentecostes? É esta a pergunta que eu quero fazer. O Pentecostes surgiu naquele dia, sim. Mas será que o Espírito Santo só surgiu naquele dia? Aleluia. Tem umas pessoas que dizem que sim. Tem outras que dizem que não. Tem outros que não sabem. Eu não sei quanto a você.
se você é de acordo que surgiu naquele dia, se já havia surgido antes, ou se você também é daqueles que não sabe. Mas a Bíblia, ela vai nos apresentar a resposta. Em Gênesis, no capítulo 1, o verso número 2, vai dizer o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Talvez você já tenha aqui a resposta para a dúvida que tinha, não é? Mas eu quero apresentar algo mais, um pouco mais profundo. No versículo 8 do texto base de Efésios, capítulo 5, Paulo diz que em outro tempo nós éramos trevas. Em Gênesis vai dizer, nesse texto que eu li, vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo, numa terra sem forma e estava vazia. Aleluia. Sabendo que a terra simboliza nós, que somos o pó da terra, sem Cristo somos exatamente desse jeito. Somos exatamente trevas. Sem Cristo vivemos à beira do abismo. Sem Cristo vivemos sem Deus, sem luz, sem forma e vazios por dentro. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, o verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomeis a forma deste mundo, que é um mundo deformado pelas trevas, por causa do pecado que predomina sobre os homens. E como diz o apóstolo João, é um mundo que jaz no maligno. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Aleluia! Então, segundo a Bíblia, o Espírito de Deus, na ocasião da fundação do universo, já existia. Porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em algumas traduções, se movia sobre a face das águas. Aleluia! Portanto, o Espírito Santo não surgiu pela primeira vez no Pentecostes. O Espírito de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, traduzido do grego, é dunamis, que traz um significado um pouco mais aberto do que realmente ele é, que significa poder explosivo do Espírito Santo. Aleluia! Poder explosivo do Espírito Santo. Jesus, ele apresentou um facto interessante e muito importante na relação entre o Espírito Santo e a água, uma vez que foi falado água nesse versículo de Gênesis. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jesus vai nos citar um texto que faz exatamente essa relação entre os dois. João capítulo 7, verso 37 ao 39, Jesus diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo ainda não tinha sido enviado para a igreja. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, na fundação do mundo, do universo, ele parava sobre as águas. Aleluia. Mas Jesus estava-se a referir ao poder que eles iriam receber por intermédio do Espírito Santo. Essa relação entre o Espírito e a água, Jesus ele vai dizer algo mais forte. Ele vai dizer em João capítulo 4, verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia! Essa água, quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa água ela não nasce de um poço, ela não é retida por uma cisterna, porque ela é água viva. E essa água viva vamos encontrar
encontrá-la exatamente em Apocalipse, capítulo 22, o verso 1, quando João viu um anjo e ele disse: então o anjo me mostrou o rio de água viva, que claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! Agora podemos entender o que realmente aconteceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Esta era a terceira festa dos judeus. A terceira festa era a festa, uma das festas mais importantes da cultura judaica, das festas judaicas, que era também a festa das semanas ou a festa das colheitas, não é? Esta festa ela aconteceu 50 dias depois da festa da Páscoa, isto é, depois da ressurreição de Jesus. E como nós sabemos, o Senhor Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele apareceu em alguns irmãos, apareceu lá na comunidade, e quando Ele apareceu, Ele ficou com os discípulos por 40 dias. Ao fim de 40 dias, Ele é ascendido aos céus. E quando Ele é ascendido aos céus, 10 dias depois, é o dia do Pentecostes. Foi então que surgiu o mover de Deus, o poder de Deus, por intermédio do derramar do Espírito Santo. Aleluia! E isso está em Atos capítulo 2, o verso 4, que diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que dia? O dia 50. O 50º dia. Aleluia! E estavam todos reunidos no mesmo lugar. A palavra de Deus vai falar que eram cerca de 120 pessoas reunidos no mesmo lugar, numa casa, orando, buscando a presença de Deus. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e todos os que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de um fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Realmente o que aconteceu naquele dia foi a explosão do poder de Deus. Foi dunamis, foi a explosão do Espírito Santo naquelas vidas, aleluia. E que veio sobre todos os que estavam sentados naquela casa. O escritor deste livro de Atos dos Apóstolos, eu ia para dizer de Lucas, porque na verdade foi Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos, ele diz que surgiu do céu um som como de um vento impetuoso, um vento violento. Agora imagine você que está na sua casa e de repente houve um vento lá fora, um vento que você vai ouvindo ele aproximar-se cada vez mais. E na medida que você vai ouvindo o vento aproximar-se, você vai dizer: vem por aí tempestade, está mau tempo, está vento, está uma ventania lá fora, vai tudo pelos ares. Porque, na verdade, o sentido de um vento veemente e impetuoso é exatamente nesse sentido. É um vento que é comparado a uma tempestade que está para chegar. Aleluia! É algo que vem trazer destruição. É algo que vem trazer terror. Não é? Porque quando nós olhamos lá para fora e está muito vento, nós ficamos com medo dos caixotes do lixo começarem a voar. Coisas começarem a voar, nós já vimos isso tantas vezes. Sobretudo quando acordamos de manhã e quando vamos pegar a estrada para ir para o trabalho, a gente vê que houve vento durante a noite, caixotes de lixo virados ao contrário, não é? Tombados, coisas caídas no chão. Mas aqui é exatamente uma comparação nesse sentido, um vento forte. Aleluia! E o Espírito Santo, ele é exatamente comparado a um vento. Em João capítulo 3, no verso 8 diz: o vento sopra onde quer. Isto foram palavras do Senhor Jesus. O vento sopra onde Ele quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Aleluia! Por outro lado, o mesmo vento, ele é comparado a um barulho estrondoso, a um barulho de um trovão. E isso nós podemos ver em Êxodo, no capítulo 20, o verso 18, quando Moisés faz a vontade do povo, porque o povo queria que Deus falasse com eles. Deus faz uma convocação com Moisés e diz: olha, reúne toda a congregação, porque eu vou falar com o meu povo. Aí nessa reunião, quando eles estão perto do monte, não é? Aí Deus se apresenta. Agora imagine você, um Deus Criador dos céus e da terra, que gosta de aparecer, que gosta de se apresentar ao povo.
A palavra de Deus vai dizer que todo o povo viu trovões. Oh, todo o povo viu relâmpagos. Não é? Um sonido de uma buzina. Um monte estava fumegando. O povo viu Deus daquela forma, daquela maneira. Eu não citei o verso seguinte, mas o verso seguinte, o povo diz para Moisés: Moisés, fala tu connosco, não fala Deus não, porque se Deus falar connosco nós vamos morrer. Mas é verdade. O povo não ia ser morto fisicamente, mas iria matar dentro deles, que é aquilo que acontece connosco. A palavra de Deus, ela vem matar-nos, sim, ela mata por dentro de nós, ela mata dentro de nós todo o egoísmo. Ele quebra em nós, ele nos destrói por dentro. Mas ele destrói tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Ele destrói aquilo que está dentro de nós, que nos atrapalha na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus. É isso que ele vem destruir, é isso que ele vem matar mesmo. Aleluia! Ele não nos mata fisicamente como eles achavam que iam morrer. Aleluia! Mas eles queriam, ainda hoje, irmãos, esse texto é muito vulgar nos dias de hoje, no sentido que as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, as pessoas não querem se meditar na palavra, as pessoas querem alguém que fale com Deus e traduza para elas aquilo que Deus falou, sobretudo quando se trata de revelação. Aleluia! Eu falei sobre isso a semana passada. Sobretudo quando se trata de revelação, é o que as pessoas querem. Não fala Deus connosco, não. Fala tu, Moisés. Fala tu, pastor. Fala tu, presbítero. Fala tu, diácono. Mas não fala Deus, não. Aleluia. Deus nos chamou para um relacionamento com Ele. Deus nos chamou para um relacionamento íntimo com Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Deus que está em secreto e te vê, Ele te ouve. Aleluia. Louvado seja Deus. Num dado momento, Elias, ele estava refugiado numa caverna. Ele estava fugindo de Jezabel. E Deus apareceu para Elias. E nesse relato bíblico, em 1 Reis, no capítulo 19, verso 11 e 12, diz assim: E Deus lhe disse para Elias: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Irmãos, nós aqui podemos entender que Deus não tem uma forma única, uma forma específica para Ele se revelar a mim ou a você. Aleluia! O escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele dá um detalhe sobre a forma resumida como o poder de Deus. Ele aparece, aleluia, para as nossas vidas, através do Espírito Santo. Elias esperava ver Deus no terremoto, mas ele não estava num terremoto. Esperava ver Deus num vento impetuoso, um vento de trovão, mas Deus não estava lá. Ele esperava ver Deus no meio de uma fumaça, Deus não estava lá. Mas Deus apareceu para ele numa voz mansa e delicada. Quando muitas vezes nós esperamos que Deus entre por acolá, por aquela porta, Deus vem por aquele canto. Aleluia! Quando muitas das vezes nós esperamos que Deus venha do céu como um anjo, aí Deus está descendo e chega à nossa vida e Deus já está dentro de nós, só está abafado, porque nós abafamos Deus dentro de nós com os nossos achismos, com os nossos egoísmos, com a religião. Aleluia! E aí vem Deus e fala dentro de nós com uma voz mansa, com uma voz tranquila, uma voz serena, uma voz calma. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, desta feita em Pentecostes, o poder de Deus foi manifesto como que um fogo que o pegou a todos os que estavam naquela casa. Pegou a todos os que estavam naquele lugar. O Espírito Santo está acessível a todos quantos os desejarem. Você, se deseja realmente o Espírito Santo, Ele está perto de você. Se você deseja ter o Espírito Santo,
Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Porque como nós já vimos, quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar, tem que clamar, tem que pedir, tem que desejar, aleluia. Mas não fique limitado a ser apenas cheio, seja também transbordante do Espírito. Aleluia! Para que você, sendo cheio e transbordante do Espírito, você é um canal de bênção para abençoar outros que estão precisando. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ainda neste texto de Efésios, no capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz: não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Aleluia. Por que será que o apóstolo Paulo vai dizer para aquele povo e está dizendo para nós, olha, não se embriaguem com o vinho em que há contenda, mas enchem-se do Espírito Santo de Deus? Por que é que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso? Por que é que o apóstolo Paulo está a nos alertar hoje para nós não nos embriagarmos com o vinho, mas enchermos-nos do Espírito Santo? Eu separei aqui 4 pontos para nós fazermos uma análise. Aleluia. Primeiro, viver a plenitude do Espírito Santo é viver uma vida de autocontrole. O apóstolo Paulo, quando ele utiliza esta imagem comparativa, ele afirma que não devemos nos embriagar com o vinho pelo seguinte motivo: porque nele há dissolução. E a palavra dissolução, ela tem um sentido de sair da regra. A dissolução tem um sentido de libertinagem. A dissolução tem um sentido de um estilo de vida corrupto. Aleluia. O álcool traz contendas, nós sabemos disso. O álcool traz inimizades. O álcool destrói a saúde. E o álcool, na verdade, é um aliado com as obras da carne para a consumação do pecado. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, não vos embriagueis com vinho, que traz contendas, traz destruição, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós bem sabemos que uma pessoa, quando ela está embriagada, quando ela está alcoolizada, não é? O estado que ela fica, a condição que ela se encontra. Muitos perdem o sentido, não é? Muitos acabam por perder o controle. Falam coisas, dizem coisas que não deviam, que falam coisa por coisa, nem sabem o que estão a dizer, nem se lembram do que disseram no dia seguinte. Uma coisa é certa, fazem e dizem coisas que, se estivessem num estado sóbrio, elas não iriam fazer nem falar. Aleluia. Ao contrário deste comportamento reprovável, o apóstolo Paulo ele aconselha aos irmãos para buscarem ser cheios do Espírito. Desse modo, nós percebemos que uma das principais características de alguém que está cheio do Espírito é o autocontrole, ou seja, é o domínio próprio. Domínio próprio, o que é que é? Domínio próprio é um gomo do fruto do Espírito. Falámos sobre isso numa das ministrações anteriores acerca do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Aleluia. O verso 21 fala sobre o fruto do Espírito. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo não está a falar sobre um autocontrole natural, não é? Não está a falar sobre um autocontrole próprio, está a falar de um domínio influenciado pelo Espírito Santo. Por isso podemos dizer que o Espírito Santo estará controlando as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos sentimentos. Aleluia! Uma pessoa que está alcoolizada, ela é dominada pelo vício da bebida. Não é? Ela é uma pessoa que ela está dominada pelo vício, dominada pelo pecado. Porque ela faz coisas que não devia. Aleluia! O Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Dentro de nós, irmãos, existe uma luta entre a carne e o espírito. A carne quer as coisas voltadas para a carne, quer as coisas terrenas, o espírito quer as coisas espirituais, o espírito quer a palavra, o espírito quer estar em contacto com Deus, com o Criador, o espírito quer estar juntamente com Deus. Aleluia, fazendo as obras do espírito, mas a carne tem os desejos carnais. E esses desejos carnais, as obras da carne, é tudo quanto é voltado para o pecado. Eu não vou falar sobre esse assunto porque não é o tema. Aleluia. Mas procure a ministração que fala sobre o fruto do Espírito e você entenderá. É importante também nós relembrarmos que uma vida sobre o controle do Espírito é uma vida controlada pela Palavra de Deus. No texto de Colossenses, capítulo 3, o verso 16, diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Aleluia! As palavras de Cristo, elas estão na Bíblia, mas elas são desprezadas porque muitos querem viver do erro. Muitos têm errado porque ignoram as Escrituras. Muitos erram, muitos pecam, muitos caem, porque não querem saber da doutrina do Espírito Santo. O segundo ponto, viver a plenitude do Espírito Santo, é uma ordem do Senhor Jesus para a igreja. No mesmo versículo, nós percebemos que viver a plenitude do Espírito Santo não se trata de uma opção. Não é porque eu quero, não é porque me apetece, se me apetece eu vou, se não me apetece não vou. Não, não é uma opção. Enchei-vos. Quando o apóstolo Paulo escreve e diz lá, enchei-vos, não é por um acaso que ele escreveu lá enchei-vos. Enchei-vos é um verbo, não é um verbo sugestivo, não é um verbo que está a dar uma sugestão, olha, é o meu conselho, enchei-vos se quiser. Não. Quando Paulo escreveu enchei-vos, e não esquecendo que Paulo foi um homem que escreveu muitas cartas e foi tudo inspirado pelo Espírito Santo, foi tudo inspirado por Deus, ele escreveu enchei-vos com um verbo no sentido ordenativo. É uma ordem. Aleluia. É o mesmo que dizer, olha, vocês devem constantemente deixar que o Espírito Santo tome conta das suas vidas. Aleluia. Assim sendo, trata-se então aqui de uma ordem e não de uma alternativa que a pessoa tem que tomar como opção. Mas tem muita gente que considera o Espírito Santo, ou a busca do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, como uma alternativa. Como se nada mudasse na sua vida. Como se nada acontecesse na sua vida. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, todo crente, todo aquele que nasceu de novo, tem que buscar para a sua vida, sim, imperativamente, ser cheio do Espírito Santo. E porquê? Porque quem diz que o que nós somos, não somos nós. Irmão, quem diz o que você é, não é você. Quem diz o que nós somos é o tipo de árvore que nós somos. É o tipo de árvore que os outros veem em nós. Eu sei quem você é pelos frutos que você apresenta na sua árvore. Assim como você sabe quem eu sou pelos frutos que eu apresento para você. Aleluia. A árvore boa dá bons frutos. Aleluia. E o fruto do Espírito, não é? Que está agregado nessa árvore, os gomos do fruto do Espírito que estão nessa árvore, geralmente são cobiçados por muita gente. Você já viu alguém atirar pedras para uma árvore que não tem fruto? Não. Só atira pedras para uma árvore que tem fruto. Então você está gerando frutos? Não se admire se levar umas pedradas de vez em quando. Quantas vezes nós levamos pedradas, irmãos? E isto é sinal porque estamos a fazer a coisa certa. Aleluia. Se nós analisarmos o texto que fala sobre Estevão, Estevão capítulo 6, o verso 5 e o verso 8, vai falar o seguinte: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 7, o verso 51, 54 e 55, vai dizer: homens de dura cerviz,
e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia! É uma história, um facto que nós conhecemos. Estevão, um homem que foi cheio do Espírito Santo, uma árvore boa, que estava a gerar bom fruto, foi apedrejado. Mas, no entanto, ele foi apedrejado até à morte. Isto para dizer para você, e para mim também, que as circunstâncias, elas não podem alterar o curso que Deus destinou para nós. Aleluia! Não são as circunstâncias na nossa vida que nos vão fazer parar no caminho. Aleluia! Não são as dificuldades, os problemas, as lutas, as batalhas que nós travamos dia a dia que nos vão fazer parar de olhar para Jesus. Porque Estevão estava a ser apedrejado. Estevão estava a ser apedrejado, mas quanto mais pedras ele levava, mais ele se ajoelhava. A ponto de ele olhar para o alto, viu o céu aberto. E quem é que ele vê? Jesus em pé, à direita de Deus. Aleluia! E é isso que acontece, meu amado irmão. Minha amada irmã, é isso que acontece quando nós estamos a ser apedrejados injustamente. O Senhor Jesus, ele se coloca de pé, se levanta do seu trono. Não fica só apenas observando, não. Mas ele, através do Espírito Santo, ele nos consola. Ele nos dá força, nos dá ânimo para ir até ao fim. Para que a gente não perca essa batalha. Essa batalha que já está ganha por Cristo Jesus. Por mim e por você. Aleluia. Não é o ambiente que nos muda a nós, mas somos nós que devemos mudar o ambiente. E sobretudo se é um ambiente de trevas. Nós somos transportadores da luz. Nós carregamos a luz de Deus, a luz do Pai. Nós carregamos a luz de Jesus, carregamos a luz do Espírito Santo. Então onde quer que você vá, onde quer que você coloque a planta do seu pé, você é transportador de luz. Você tem que mudar o ambiente onde você vai. Aleluia. Você tem que mudar o ambiente onde você está. Aleluia. Não importa de onde vêm as pedradas, não importa. O que importa é que você tem que estar firme. Firme na fé. Firme em Cristo. Aleluia. O ponto 3, viver a plenitude do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito de Deus. Muitos homens foram cheios pelo Espírito de Deus, foram guiados pelo Espírito. Aleluia, Atos capítulo 9, verso 17. Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13, o verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11, o verso 24, que fala de Barnabé, um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Atos capítulo 13, o verso 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, amados irmãos, ser cheio e guiado pelo Espírito Santo faz de uma pessoa ter plena confiança em Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente das adversidades que chegam à nossa vida, dos problemas. Essa garantia, eu quero dizer para você, que ela afasta o medo que é provocado pelos homens. Relembrando Estevão não foi amedrontado por causa do que foi falado contra ele, por causa das pedras. Ele não teve medo das pedras. Ele teve medo de perder a salvação, negando ao Senhor Jesus. E ele foi firme até ao fim. Aleluia. Irmãos, os discípulos, eles eram perseguidos, mas eles eram alegres. Lutavam pelo Evangelho, mas lutavam com alegria. Eram caluniados, mas eles eram alegres. Isto porquê? Porque a alegria também é um gomo do fruto do Espírito. É claro que eu não estou aqui a falar para o fruto do Espírito, mas são circunstâncias, mediante as passagens bíblicas que estamos lendo, que nos fazem lembrar do fruto do Espírito. Aleluia! A plenitude do Espírito traz satisfação no modo de viver. E quando diz que eles, apesar de tudo, eram alegres,
Eles viviam a plenitude do Espírito, aleluia, na vida deles. Porque o Espírito Santo, ele é verdadeiro, é um verdadeiro amigo, e ele está sempre presente, está sempre ao nosso lado, aleluia, porque ele é o nosso Consolador, ele é o seu Consolador, independentemente do momento que você está vivendo, do momento que você está passando, da luta que você está vivenciando, ele é o seu Consolador. Lembre-se disso, não se esqueça, foque-se nele, ele é o seu Consolador, ele ouve o seu clamor, os seus lamores, ele sabe o que você está vivendo, ele sabe o que você está passando, ele sabe a luta que você está passando, mas ele está consigo, ele está com você, ele está dentro de você, basta só você crer, acreditar e ter fé que ele está vendo, assistindo e está contribuindo, aleluia, para que vocês sejam bem-aventurados, aleluia. Ainda que o resultado não seja visível na hora, nós queremos um resultado pronto para a hora, mas não dá. Não é assim, não é o nosso querer, é o querer do Senhor, aleluia. O ponto 4, para terminar, eu sei que a hora já está avançada, aleluia, mas esta é a última ministração desta série, nós vamos fechá-la com chave de ouro. Ponto 4. Viver a plenitude do Espírito Santo é ter atitude. O que representa na vida prática uma vida cheia do Espírito Santo de Deus para você? O que é que representa na prática a vida cheia do Espírito Santo? Quais são os resultados de viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida transbordante do Espírito Santo? Eu vou citar aqui alguns. Unidade. Efésios capítulo 4, verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Outro, vida de adorador. Aleluia, você quando tem uma vida plena, quando você tem a plenitude do Espírito, você é um adorador. Efésios capítulo 5, versos 19 e 20. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Todo aquele que vive a plenitude do Espírito Santo, que é transbordante do Espírito Santo, vive adorando o tempo todo. Maturidade espiritual, segundo a Pedro capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Comportamento regenerado. Também Lucas capítulo 19, verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Aleluia! Oh, aleluia! Aquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele não pode ficar igual, não consegue ficar igual, porque ele é tocado, é movido pelo Espírito Santo de Deus. Zaqueu que era um coletor de impostos, Zaqueu que era um homem, segundo a palavra, era um homem que vivia bem, mas vivia porque ele roubava dos outros, porque ele conseguia coletar mais que aquilo que era necessário do povo, aleluia. Mas um dia, quando ele teve encontro com Deus, quando ele viu o Senhor Jesus, quando ele recebeu o Senhor Jesus, quando ele convidou o Senhor Jesus para dentro da sua casa, ele disse: olha, eu agora reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu cometi um erro, eu reconheço que eu fui um defraudador da coleta dos impostos, mas eu estou até mesmo disposto a retribuir aquilo que eu roubei, aleluia. Quem faz isso é o Espírito Santo, quem faz isso é Deus, aleluia. Só Deus é que pode fazer uma coisa dessas, uma maravilha dessas. E é isso que Ele faz na sua vida. É isso que Ele faz na nossa vida. Aleluia. Irmãos, para concluir esta série, para concluir hoje esta ministração, acerca do Pentecostes, acerca do Espírito Santo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você tem a marca do Espírito Santo, você tem o selo, você tem o carimbo do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Você tem a marca do Espírito Santo, que é o penhor da sua redenção para aquele dia. Aleluia! Gálatas capítulo 5, verso 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Aleluia. Como resultado direto da nossa vida cheia do Espírito Santo e guiados pelo Espírito de Deus, sejamos verdadeiramente agentes transformadores no local onde nós moramos, sem medo. A nossa cidade, a cidade onde nós moramos, ela tem que ser transformada. E quem faz isso não são os governantes, quem faz isso não é a comuna, quem faz isso não são as autoridades policiais, quem faz isso é dever da Igreja de Cristo que está sobre a terra, porque foi dada a autoridade para a Igreja, para governar as cidades. Aleluia! Nós temos que ser agentes transformadores do lugar onde nós estamos. E isso não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, mas é pelo querer do Senhor Jesus. É pelo mover do Espírito Santo em nós. Aleluia! Uma igreja só será grande igreja. E eu estou a falar grande, não é no sentido de ser grande e espaçosa. Estou a falar grande com um G grande. Grande e poderosa. Ela só poderá ser grande e poderosa. Aleluia! Se ela for na medida do Espírito Santo. Se ela for cheia do Espírito Santo. Se ela for transbordante do Espírito Santo. Porque quando ela é transbordante do Espírito Santo, ela não é movida pelos líderes, não é movida por pastor, não é movida por diácono, não é movida por homem algum. Ela é movida por Deus. Ela é movida pelo Senhor, que é o dono da igreja. Ela é movida pelo poder de Deus, para aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus se chamou uma igreja para estar numa cidade, é para gerar fruto, é para gerar o fruto do Espírito, é para transformar, é para mudar, é para restaurar, é para restituir e para desfazer as obras do mal. O Senhor Jesus, quando Ele veio a esta terra, Ele frisou isso. Ele disse: eu vim para desfazer as obras do mal. Ele veio para restaurar o que se havia perdido no Éden. Mas ele disse: eu vim para desfazer as obras do mal. E ele deu poder e autoridade à igreja, para você, para mim, todos juntos, unidos no corpo de Cristo, para desfazer as obras do mal da nossa cidade, orando, repreendendo todas as potestades do ar, repreendendo todas as obras de maldição, todas as obras de Satanás, todas as obras de bruxaria, feitiçaria, tudo que é feito nas cidades, na nossa cidade, para ser repreendida toda essa obra do mal e ser implantado o reino dos céus, o reino de Deus nesta cidade, em nome de Jesus. E é isso que vamos fazer, é para isso que estamos aqui, aleluia, para levar avante a obra do Senhor neste local, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.